Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos. Nessa aula sobre demanda 15, nós iremos falar da teoria preliminar das soluções numéricas de sistemas lineares. O nosso foco agora vai ser resolver sistemas basicamente com mais de uma equação, porém essas equações não são tão complexas como a gente viu nas aulas passadas. São equações simples, apenas com três incógnitas, com três incógnitas apenas, né, nesse caso. E aí, geralmente, a gente pede para resolver um sistema. Basicamente, vocês já faziam isso no ensino médio, por exemplo, utilizando sistemas básicos. Porém, a gente vai só aumentar a complexidade colocando mais de uma equação e mais uma incógnita. E aí, a gente precisa utilizar algumas técnicas parecidas com o que vocês já utilizavam antes, mas a gente vai ter técnicas, né, métodos para resolver isso de uma forma mais fácil. Então, nosso foco vai ser para essas considerações iniciais aqui para resolver sistemas, por exemplo, sistemas de equações lineares, ou simplesmente sistema linear, é uma expressão na forma da seguinte forma: eu tenho exatamente um conjunto de equações do tipo a índice 1, x1, a índice 1, 2, x2, mais a índice i 1n, xn, igual a b1. Assim como nós temos as outras equações, eu tenho esse comportamento, ou seja, eu tenho um somatório de letras com números, e aí tem exatamente depois igual exatamente a um termo independente, que é o termo B. Então, a partir de agora, a gente vai dar um foco para esse tipo de situações em que nós temos mais de uma equação denotada e encontrar a solução desse sistema. Por exemplo, quem é x1, quem é x2 e quem é x3, por exemplo, ou xn. Então, a gente vai determinar a partir de agora esse tipo de situações. Então, o que acontece? Esses sistemas, eles podem ser representados, por exemplo, com matrizes de representações. Por exemplo, posso ter exatamente um sistema, esses termos que acompanham X são chamados termos, né, como A de si 1, 1, A de si 1, 2, por exemplo. Então, a gente pode transformar isso numa matriz, numa forma de representação, certo? Então, com base nos sistemas que nós temos, a gente pode representar da seguinte forma. Então, esses A índice 1, 1, A índice 1, 2, A índice 1n, pode ser exatamente elementos da minha matriz. Ela é representada justamente linhas e colunas. E eu posso representar elas, nesse caso, como forma vetorial, né? Como a gente pode representar através de matriz, em que esses elementos que nós temos nessa matriz é multiplicado por uma outra matriz, que é uma matriz que acompanha apenas os termos das incógnitas do nosso sistema, por exemplo, x1, x2 até xn, e o que está depois da igualdade seria também do termo que é o termo independente. Se você observar, nada mais é do que a multiplicação. Por exemplo, se você for perceber, se for multiplicar matrizes, essa primeira linha, multiplicando a primeira linha com a primeira coluna, vai dar esse primeiro valor. Então, seria A índice 1 multiplicado por x1, mais A índice 1, 2 multiplicado por x2, reticências, A índice 1n multiplicado por xn igual a B1. Então, seria o somatório disso, que é basicamente denotado aqui nessa primeira linha. Depois nós temos o A índice 2, 1 multiplicado por x1, então, essa segunda coluna, essa segunda linha multiplicada pela primeira coluna, então A índice 2, 1 multiplicado vezes x1, mais A índice 2, 2 multiplicado por x2, reticências, A índice 2n multiplicado por xn igual a B2. Depois nós temos a última linha, que multiplica a última linha com a primeira coluna, então nós temos A índice 1n1 multiplicado por x1, A índice n2 multiplicado por x2, A índice nn multiplicado por xn igual a bn. Então, é basicamente o que a gente tem aqui. Então, a gente pode representar simplesmente ignorar os termos com x1, x2, xn, colocar isso através de uma matriz, de uma forma vetorial dessa forma, multiplicando através de elementos, nesse caso os índices, através de uma matriz, multiplicando por a matriz que tem exatamente as incógnitas, que são exatamente x1, x2, xn, depois que tem os termos depois da igualdade, você iguala exatamente dessa forma. Então, podemos pegar exatamente o sistema de equações e trabalhar com essa forma dessa forma de representação de forma vetorial. Lembrando também que, nesse caso, isso aqui pode ser um emprego da notação da seguinte notação. Então, eu tenho uma matriz A, que é uma matriz que é dos termos que acompanham X, a matriz X é os termos das incógnitas, e a matriz B é os termos independentes que estão depois da igualdade. Então, podemos representar um sistema desse jeito aqui, representar dessa seguinte forma: AX vezes B, onde A é essa matriz, como falei, né? A matriz dos termos que acompanham as incógnitas, o X são as incógnitas e o B é exatamente os termos independentes que está depois da igualdade. Então, podemos representar, nesse caso, ter soluções, né, um vetor de soluções
para x1, x2, x3, xn, que a gente pode dizer que pode ser uma das soluções. Tem sistemas que têm apenas uma única solução, e é esse que vai nos interessar. Tem outros que têm mais de uma solução, e outros que não têm soluções, e outros que são impossíveis de ser resolvidos. E a gente vai dar um foco principalmente para aqueles que têm uma única solução. Por exemplo, se a gente for pensar exatamente nesse sistema, 3x1 mais 2x2 mais x3 igual a 10. Eu tenho exatamente aqui os elementos representados aqui nessa solução como vetor x igual a 1, 2, 3. Então, podemos só dizer que é solução do sistema. Pergunta-se, na verdade, o vetor x, 1, 2, 3, é solução do sistema? Para isso, a gente pode simplesmente substituir os elementos de x1 por 1, x2 por 2 e x3 por 3. E aí tem que dar exatamente os termos depois da igualdade. Por exemplo, quando substituo o x1 por 1, 3 vezes 1 vai dar 3. Mais 2 vezes 2 vai dar 4. E 3, nesse caso, seria substituir o x3 por 3. Então, 3 mais 4 dá 7, mais 3 dá 10. Ele conseguiu, né, conciliar com esse resultado. Olha só, você fez exatamente essa multiplicação, né, substituiu exatamente o x1 por 1, o x2 por 2, o x3 por 3, e aí você percebe que 3 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 3 vai dar 10. Assim como 1 menos 2 mais 2 vezes 3 vai dar justamente 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 2 vai dar 4, 4 mais 1 vai dar 5. Aí 2 vezes 1 dá 2, menos 2 dá 0, e 4 vezes 3 dá 12. Então, percebe que, dado esse sistema, esse vetor de solução x1 igual a 1, x2 igual a 2 e x3 igual a 3 é a solução desse sistema. Então, logo, esse exemplo aqui, nesse caso, é um exemplo de solução. Então, a gente vai encontrar soluções quando dou um sistema como esse. Por exemplo, eu peço, obviamente, eu dou esse sistema, obviamente eu não dou a resposta, né? Você vai ter que calcular essa resposta. Estou dando um exemplo aqui, essa resposta aqui que você encontra exatamente é a solução desse sistema, mas eu estou dizendo assim que nesse caso a gente vai dar geralmente o sistema e você vai pedir vai ser solicitado para você encontrar essa solução. As técnicas que a gente geralmente usa é geralmente isolar um dos termos, por exemplo, 3x1 igual a 10 menos 2x menos 3, menos x a terceira, nesse caso, x3 nesse caso. Essa forma de representar vai me dar muito trabalho. Você vai ter que isolar um termo, por enquanto, e aí você percebe que os termos que estão depois da igualdade, ele vai estar... Tem duas incógnitas, nesse caso, tem duas letras, e aí não dá para você encontrar, às vezes, uma solução de uma forma fácil. E existem métodos para resolver isso de uma forma mais fácil, certo? A gente vai apresentar durante as aulas. Bom, outro exemplo aqui de vetor, nesse caso, por mais que seja o mesmo, acho que não é o mesmo exemplo, né? É outro exemplo, nesse caso aqui, né? Tem um outro sistema de equações e eu dou também outro vetor. Ele não é a solução desse sistema, porque quando a gente substitui esses elementos por x1 igual a menos 1, x2 igual a 2 e x3 igual a 1, não vai dar exatamente os elementos que tem aqui. E aí basta para você comprovar isso através de uma dessas, você pegar uma dessas equações e encontrar e designar exatamente, quando substituir esses elementos, não dá exatamente o elemento. Por exemplo, aqui, se você substituir o x1 por menos 1, o x2 por 2 e o x3 por 1, ao fazer a multiplicação aqui vai dar justamente, e a soma vai dar menos 6. Menos 6 não é igual a 15, é diferente. Então, só o fato de uma dessas linhas, uma dessas equações não dar certo, já você pode dizer que não é solução do sistema. Então, nesse caso, a gente não vai fazer por método de tentativa e erro, só estou demonstrando aqui esses exemplos, certo? Outra coisa que a gente pode levar em consideração também a esses sistemas é que a gente pode classificá-los de acordo com o número de soluções. Então, a classificação dos sistemas lineares envolve exatamente com base no número de soluções. Então, a gente tem três tipos. Um sistema linear é dito possível e determinado quando possui uma única solução. Esse primeiro exemplo que eu estou dando é o que a gente vai focar a partir das aulas. Então, quando o sistema é possível? Quando você encontra exatamente uma única solução, né, ele é possível, então você consegue resolver ele, e você consegue, ele é determinado porque tem apenas uma única solução. Ele se torna indeterminado quando possui infinitas soluções, ou quando tem mais de uma solução,
infinitas soluções, na verdade, você percebe que é indeterminado, porque não tem uma solução única. E o sistema linear, ele é dito impossível quando não possui uma solução. Por exemplo, quando as equações elas não vão se interceptar em nenhum momento. Vamos ver exemplos disso. Bom, eu tenho aqui o exemplo de um sistema possível e determinado. Eu tenho aqui a equação 1, que é formada por x mais y igual a 5, e a outra equação 2 é 4x menos 2y igual a 2. Eu tenho duas incógnitas aqui. Eu poderia aplicar o método de isolamento de uma das incógnitas e resolver de forma fácil. Então, quando tem duas incógnitas, é fácil você utilizar as técnicas básicas que vocês têm no ensino fundamental. Porém, quando envolve mais de uma equação, mais de 3 equações ou 3 equações diante, com 3 incógnitas, fica difícil. Aí, precisa usar uma técnica para isso. Então, só um exemplo de você ver o esboço gráfico, olha só. Essa primeira equação é x mais y igual a 5. Então, eu isolei o y aqui e disse que y é igual a 5 menos x. Então, eu atribuí valores para x, do intervalo de menos 5 até 5, e encontrei essa solução, com base na fórmula, tipo, esse valor aqui, 5, menos o valor da cédula, ou seja, 5 menos 5 dá 0. Quer dizer, 5 menos menos 5 dá 10, nesse caso, porque você tem um jogo de sinal, né, nesse caso. Então, menos 4 com menos menos 4, quer dizer, nesse caso seria 5, menos menos 4 vai dar 9, e você percebe que vai aumentando uma unidade, né, até chegar a 0. Então, perceba que essa ali azul é justamente a equação do y igual a 5 menos x, que é essa primeira equação que eu isolei o y. Nessa segunda equação, eu isolei o y também, novamente, e também atribuí valores, nesse caso, ao isolar esse y, você tem exatamente contra uma solução como sendo 4x menos 2 dividido por 2. Então, você consegue atribuir valores para x e encontrar um valor em y, uma imagem. Então, essa linha em vermelho é essa segunda equação. E você percebe que as duas equações nesse sistema, ele vai estar nesse ponto aqui. Então, essa solução que ele pede é justamente os valores de x e y. Então, você vai ter aqui um sistema de bidimensional, né, que é formado por eixo x e y, e vai ter exatamente o comportamento atribuído, nesse caso, de duas equações, e essas equações ela é possível de ser resolvida porque ela se intercepta em algum ponto. Então, um único ponto exatamente. Então, nesse caso aqui, a solução é que, isolando o valor de y aqui nessa primeira equação, nós temos exatamente nessa primeira equação como sendo y igual a 5 menos x. Então, onde tem y nessa segunda equação, eu vou substituir por cerca de... Deixa eu só diminuir aqui para vocês verem, olha só. Essas são as duas equações. Então, peguei exatamente essa primeira equação, isolei y, ficou y igual a 5 menos x, como está designado aqui, olha só. Seria esse y igual a 5 menos x. Depois disso, peguei onde tem y na segunda equação e joguei essa fórmula, nesse caso, que seria depois da igualdade. Então, onde tem y, eu substituí por 5 menos x. Então, foi o que eu fiz aqui nessa segunda linha, olha só. Então, seria exatamente 4x menos 2 vezes 5 menos x igual a 2. Então, 2 vezes 5 vai dar 10, vai dar menos 10, desculpa, e menos 2 vezes menos x vai dar mais 2x. Então, mais 2x com 4x vai dar 6x, e aqui tinha 10 unidades, passou, menos 10 unidades, passou para lá, mudando o sinal, ficou 10 unidades, então 10 mais 2 dá 12, e ficou 6x igual a 12. Aí x aqui é igual a 2, jogando esse 2 aqui na equação em cima, fica exatamente y igual a 3. Então, você percebe que eu tenho uma solução, e essa solução você pode até perceber no esboço gráfico, que é 2 de x e 3 de y, provavelmente aqui teria um 3, né, nesse caso. Então, esse é um sistema possível e determinado. Como seria um sistema possível e indeterminado? Um exemplo, olha só. Eu tenho uma equação aqui que é x, a equação 1 é x menos y igual a 2. Equação 2 é 2x menos 2y igual a 4. E você percebe que essas duas equações, elas são basicamente uma equação, elas são, eu esqueci a palavra, mas elas são exatamente equivalentes, na verdade, acho que a palavra certa é essa. E o que acontece? Quando você isola um termo, por exemplo, y, eu isolei y aqui, ficou y igual a
x menos 2, né, ao isolar o termo, e também isolei o y da segunda equação e ficou y igual a 2x menos 4 dividido por 2. Então, atribuímos valores para x, que varia de menos 5 até 5, por exemplo, e ao fazermos isso, por exemplo, a gente atribui exatamente valores para x e encontra y. Então, substituindo x por menos 5 na primeira equação, deu menos 7 e assim por diante. Assim como a gente substituiu o x aqui por menos 5 e os outros termos, deu exatamente essa imagem. Então, obviamente você não está vendo aqui a equação que está em azul, porque ela ficou abaixo da linha da equação do y. Nesse caso, você consegue observar através do esboço, né? Então, você pode até ver aqui como é que eu fiz isso. Eu seleciono as três, nesse caso, as três linhas, e vou inserir aqui as três colunas, desculpa, e insero o gráfico. Então, ele já vai inserir uma em cima da outra. O que acontece significa dizer que o que seria exatamente nesse momento no sistema possível determinado? É onde elas se cruzam. Elas se cruzam apenas uma única vez. E aqui você percebe que elas se cruzam durante todo o intervalo, de menos infinito até mais infinito. As linhas, as duas equações, elas se interceptam. Isso você consegue perceber através do esboço gráfico, então ela é possível, ou seja, tem solução, porém é indeterminado, porque existem várias soluções. E você consegue perceber também isso na representação da substituição. Por exemplo, aqui nós temos o x menos y igual a 2, então ao isolar o x aqui vai ficar y mais 2, né, isolando esse termo, substituindo exatamente esse termo aqui nessa segunda equação, onde tem y, eu vou substituir por 2 mais y. Você percebe exatamente que vai chegar nessa equação, olha só, de 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes y vai dar 2y, menos 2y vai dar 0y, e o 4 passando para outro membro muda de sinal, vai ficar negativo, então fica 4 menos 4 dá 0. Aí quando diz o seguinte, qual o número que eu multiplico por 0 que dá 0? Qualquer número que eu multiplico por 0 vai dar 0. Então, seria exatamente qualquer, no caso, esse y poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser qualquer valor. Então, quando chega 0y igual a 0, por exemplo, significa dizer que é impossível de calcular porque existem várias soluções. E, obviamente, como y é impossível, qualquer número, qualquer termo que eu somo aqui com 2 vai dar uma imagem em x que, nesse caso, é diferente, nesse caso, né? Por exemplo, somando o 2 com uma provável solução com 1, por exemplo, vai dar 3. Então, seria 0 e 3. Poderia ser 1 e 3. Poderia ser também outra resposta, 2 e 4. Então, tem várias soluções aqui para esse sistema. Então, você percebe que fica impossível de ser resolvido. Porém, também tem um outro sistema que é indeterminado, que eu dou duas equações, e essas equações não vão se interceptar em nenhum momento. Olha só. Essa primeira equação é x menos y igual a 2. A segunda equação é 2x menos 2y igual a 10. Então, você, novamente, isola o valor de y, né, e encontra uma equação. Por exemplo, isolando y vai ficar x menos 2. Isolando a segunda equação aqui, vai ficar y igual a 2x menos 10, dividido por 2. Então, você tem exatamente duas equações distintas. Você atribui também valores para x, encontra uma imagem para cada um desses elementos com base numa equação bem simples de se resolver através de planilhas eletrônicas, ou pode fazer também manualmente. Então, você consegue perceber que, ao esboçarmos o gráfico, em um momento, essas duas equações vão se interceptar. Então, ele é um sistema impossível de ser resolvido, porque, quer dizer, indeterminado, né? É impossível também, né? A palavra certa, a gente usa na literatura, nesse caso, o termo impossível, né? O outro seria indeterminado. Então, aqui não tem como, é impossível você calcular exatamente aqui, porque não tem como você ter exatamente um momento que essas retas vão se interceptar. Você percebe que elas são até paralelas uma à outra. E aí, com base em quê, né, na substituição, você consegue perceber isso? Olha só. Ao isolarmos o x aqui, eu disse que x é igual a y mais 2. Substituindo onde tem x por y mais 2 na segunda equação, vai dar o quê? Vai dar 2 vezes y mais 2 menos 2y igual a 10. Ao fazer o cálculo aqui, a gente tem exatamente a seguinte situação, vai ficar 0y igual a 6. Qual o número que eu multiplico por 0 que dá 6? Nenhum número que você multiplica por 0 vai dar 6. Então, o sistema fica impossível de ser calculado. Então, essa seria exatamente um pouco ainda sobre a teoria preliminar. A gente vai falar agora de outras características, certo? Então,
Nesse caso aqui, entre os sistemas que a gente apresentou, os 3 exemplos que eu citei, a gente vai focar nos sistemas que são possíveis e que são determinados. Obviamente, as questões que são solicitadas, elas já são possíveis e determinadas, você precisa só calcular aplicando um método. Então, nosso foco vai ser para esse, porque esses outros não tem como, né, resolver. E existem vários tipos de métodos para resolver exatamente essas equações. Quanto aos métodos empregados, por exemplo, para resolver esse sistema, podemos classificar em 2 tipos. Os métodos diretos, que são os dois que a gente vai ver nesses próximos segmentos de aula, que é o método de Gauss e o método de faturação LU, que você tem uma sequência pré-determinada de passos que levam à solução do sistema, ou seja, você consegue perceber que ele tem um número X de interações, ou seja, com base na quantidade de equações que nós temos. Então, se tem 3 equações, geralmente você tem 2 ou 3 interações no máximo. A faturação Liu também leva exatamente isso, e o método de Gauss. Então, a gente vai falar hoje do método de Gauss, e na próxima aula a gente vai falar da faturação Liu. Já tem outros que são métodos interativos. Aí esse aqui que você precisa se preocupar, porque ele requer um esforço a mais, porque ele encontra uma solução, mas é uma solução otimizada, na verdade. Então, a gente usa os métodos interativos e ele vai mudando aquele vetor de soluções com base nas interações, também baseado em um erro. É parecido com os métodos anteriores que a gente viu interativos. Aí aqui vai viver uma complexidade maior para esses 2 métodos finais. Além disso, tem Cholesky, né, que é uma técnica também que está dentro dos métodos, mas ele não resolve todo tipo de sistema, ele tem que ter exatamente uma simetria, né, associada. Então, você vai ver que existe casos particulares que você pode aplicar. Bom, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado por demais dessa aula e nos vemos até a próxima. Agora a gente vai falar sobre o método de Gauss.